Mais uma vez te desejo saúde, te desejo dias maravilhosos, alegria, paz, porque isso faz parte do reino de Deus. Viver a vida de paz, de alegria e contente na liberdade que Jesus Cristo nos deu. Nós, desde que nascemos, que escutamos as primeiras palavras, nós ouvimos falar muito sobre o que seria ou o que será de mim depois da morte. Isso, ainda hoje, nesse planeta, é uma coisa perguntada. Muitas pessoas perguntam: o que acontecerá comigo depois da morte? Nós vamos tratar desse assunto. Quando Deus formou o homem do pó da terra, o homem Adão, no livro do Gênesis, capítulo 3, no versículo 19, Deus falou para Adão da seguinte forma: com o suor do teu rosto comerá o teu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó você voltará. Aqui Deus está falando da morte do corpo carnal. O homem voltar ao corpo carnal, de onde ele veio. Aqui nós vamos esclarecer muitos assuntos que não foram esclarecidos dentro do sistema religioso, ou nas comunidades aonde você faz parte, ou aonde nós fizemos parte, que não esclareceram para nós sobre esses assuntos. Biblicamente, o que é a morte que seria vencida, pregada por Paulo? Qual é a morte que teria que ser vencida com a segunda vinda de Cristo, que Paulo pregou? Porque essa morte que nós estamos falando aqui, ela é bem mais grave, bem mais assombrosa do que a morte biológica. A morte biológica é quando o homem tomba no pó da terra e esse corpo é desfeito. Essa é a morte biológica. Mas essa morte que nós estamos falando, que mais tarde, com a segunda vinda de Cristo, ela seria vencida, essa morte é muito mais assombrosa. Preste atenção. Essa carne que nós temos hoje ainda é um resquício de Adão. Esse corpo carnal ainda é um corpo adâmico. Todo homem que vai nascer futuramente, ele vai trazer essa figura do primeiro homem, o homem Adão, o corpo carnal, essa natureza, a natureza do primeiro homem. Só que a morte bíblica é pior do que a morte biológica no nosso corpo carnal.
preste atenção, antes da cruz, da obra poderosa de Cristo na cruz, quando os homens morriam, até a igreja primitiva, antes da cruz, a alma era levada para um lugar chamado Sheol, no grego, no português é Hades. Era levada e ficava retida. Lá, a alma era tirada a sua memória e ela ficava entregue ao esquecimento. Essa é a morte que seria vencida com a segunda vinda de Cristo, que Paulo pregou no livro dos Coríntios. Veja bem, os apóstolos, eles começaram a viver antes de Cristo, antes da ressurreição. Eles foram chamados para o ministério e viveram com Jesus Cristo. Cristo foi crucificado e morreu. E eles continuaram vivos, anunciando o Evangelho do Reino dentro de Jerusalém. Mas isso em tempo de transição, em tempo de mudança constante. Então, até o ano 70, até a consumação dos séculos, essa morte ainda reinava. O homem tombava a terra e a sua alma era levada para o mundo dos mortos e lá ela permanecia sem a sua memória, entregue ao esquecimento. Essa é a morte bíblica. E os apóstolos, eles falaram sobre isso. E quando nós tocamos nesse assunto, muitas pessoas dizem que a nossa alma é as emoções, que a nossa alma são somente as nossas emoções. Mas não, a nossa alma é a nossa vida, o nosso fôlego de vida. A nossa alma apenas, ela contém emoções. O que acontecia com essa alma antes da vinda de Cristo? Nós já falamos aqui. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele aniquilou a morte. Eu vou repetir. Antes da segunda vinda de Cristo, o ser humano tombava ao pó e era retido num lugar chamado Mundo dos Mortos, ou Sheol, ou no português, Hades. Nós não sabemos se existia verdadeiramente esse lugar, literalmente falando. Porque Deus trabalha com espiritualidade e a obra de Deus muitas das vezes é transportada dentro de dimensões, mas de dimensões espirituais.
Muito bem. Quando Jesus Cristo veio, no ano 70, ele aniquilou a morte. Hoje, se você tombar, você, sendo um homem de Deus, você será levado direto para a glória de Deus. Não existe mais sono do justo, porque o sono do justo é a morte do Antigo Testamento, a morte bíblica do Antigo Testamento, que era chamado sono do justo. E essa morte, ela foi aniquilada. Hoje, quando nós tombarmos a esse pó, nesse corpo, nós subiremos com Cristo, porque Cristo já habita no nosso espírito e nós subiremos com Ele. Ninguém mais ficará retido. Ninguém mais vai para a mansão dos mortos. Hoje, o homem tomba e ele vai morar na glória de Deus. Eu peço que você nos ajude, deixe o seu like, deixe o seu comentário, para que nós possamos, para que o YouTube entregue para mais pessoas. Desejo tudo de bom.